Fala galera, bom dia, boa noite, né? Boa tarde. É, eu vou estar fazendo uma aulinha aqui, cara, que é o seguinte, é a primeira vez que eu tô gravando, espero que vocês perdoem os erros aí, às vezes como eu sou um novatão aí de gravar isso aqui, mas eu sou gravar, o meu intuito com isso aqui, cara, não é ganhar dinheiro, não é nada não, é realmente ajudar as pessoas aí, porque esse tipo de exercício foi muito dificultoso para mim antigamente, antigamente assim, há alguns meses atrás, e eu sempre pesquisei muito sobre isso e eu nunca consegui achar exatamente dessa maneira que eu vou fazer agora. Mas então o intuito disso aí é mais ou menos isso. Ó, vamos lá. Aqui o exercício pede assim, ó, escreva o código em C Sharp de um algoritmo que receba os números sorteados durante o lançamento de um dado. O dado será lançado 10 vezes. Isso aqui, galera, é simbólico, tá? Figurativo aí. O cara vai lançar o dado lá e a gente tem que fazer a média geral dos lançamentos. Quantas vezes foi sorteado o número 6? Quantos por cento essa quantidade representa sobre o total de lançamentos? No caso aqui é quantos por cento representa a quantidade do número 6 que foi lançado sobre o total de lançamentos que é 10, né? Então, vamos lá. Aqui na verdade a gente vai ter que ter um vetor, né? Do tipo inteiro. Com BO nas minhas teclas aqui do teclado. Então tá um pouquinho difícil. Vou chamar aqui o meu vetor de I vet dado opa eu costumo, galera, sempre quando eu vou eu vou declarar uma variável, vou colocar o nome dela, eu sempre procuro colocar o i aqui, tá vendo o i? Esse i é de inteiro, é para saber se, vamos supor, se fosse um tipo double, eu colocaria de vet dado. Só para saber lá, bater o olho, viu que é o i, já sabe que é um inteiro, né? Só para dificultar alguns. Dificultar não, né? Aliás, vamos lá. Fazer um conte, né? Uma variável para saber quantas vezes o número 6 foi sorteado, né? Essa aqui é para saber quantas vezes, qual que é o percentual sobre os 10%, sobre as 10 jogadas, que equivale à jogada, né? Essa aqui, ó. Quantos por cento essa quantidade representa sobre o total de lançamentos? Então é por isso que eu fiz essa variável aí, d%, quantidade 6.
vou fazer o código, galera, e aí eu vou explicando, certo? Depois. E uma dessoma, né? Porque a gente vai querer saber a média, certo? Vamos lá. Sorteando dados. Vou colocar um título aqui para não ficar tão simples, né? Porque por incrível que pareça, vou pular uma linha aqui, por incrível que pareça, esse programa é simples, porém confunde muita gente que está iniciando aí. Opa, aqui é só para pular a linha, né? Então, galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui nós vamos começar com um forzinho. For. E vamos colocar aqui, ó. Conte igual a 0. Conte menor que o tamanho do seu vetor, né? Eu poderia colocar aqui, ó, ivet.length, que é o tamanho, né, do vetor. Eu não sei como que se pronuncia aí, na verdade, né? E conte mais. Mas como estamos iniciando, provavelmente a pessoa que vai ver esse vídeo não aprendeu esse comando, a gente coloca um 10 aqui, certo? Aí aqui a gente vai aqui perguntar aqui, ó, para o usuário. Vou escrever assim: informe número do dado lançado. Aí, esse número, galera, a gente vai colocar ele, dentro do vetor já. A gente vai salvar ele dentro do vetor. Vou colocar o conte aqui, porque o conte ele que vai fazer ele que vai contar, então ele tem que circular, ele tem que percorrer o vetor, o conte tem que percorrer o vetor junto com o vetor, porque senão a gente não consegue fazer a leitura dos dados. Aqui, galera, ó, eu coloquei informe o número, opa, tá errado aqui, ó. Informe o número do dado lançado. A gente vai informar o número e ele vai colocar aqui dentro. E aí, claro, logicamente a gente tem que converter, né? Porque isso aqui é um número inteiro e eu tô passando ele e eu vou ter que ler esses dados, né? Então, se fosse uma string, eu não precisava converter. Mas como é um número inteiro, eu preciso converter. Aí beleza. Aí aqui a gente vai pegar o dSoma, né? Que a gente precisa fazer a média geral dos lançamentos. dSoma igual a dSoma mais dados. Então aqui a gente vai fazer a soma, né? A gente precisa, para ter a média, a gente precisa ter a soma, logicamente. Aí depois a média geral, a gente vai calcular que a média geral é D soma dividido por
10, que é o tamanho do vetor que pra gente achar a média aqui. Aí depois ele quer saber quantas vezes foi sorteado o número 6. Então a gente vai fazer um if aqui, ó. Opa. Se vetor conte for igual a 6, for igual a 6, a gente vai salvar ele na variável que criamos para ele. Certo? Depois, ele quer saber quantos por cento essa quantidade que o número 6 foi lançado representa sobre o total de lançamentos dos dados. Então a gente vai fazer aqui a nossa variável d% quantidade 6. 6 é igual a d quantidade vezes 10 dividido por 100. Na verdade, galera, ó, aqui pode ser que você poderia até fazer assim. Como é uma linha de código só, ele não precisa de chaves. Uma linha de código, logicamente, depois do if, né? Aí aqui nós vamos fazer console, pular uma outra linha aqui, para ficar bem organizadinho. Aí aqui, ó, a média dos vetores, cadê? Média geral. Aqui, ó. O número 6 foi sorteado. Quantidade 6. Aí agora aqui ele quer vamos exibir a quantidade que foi aqui, quantidade de vezes que o número 6 foi sorteado representa tantos por cento sobre a quantidade de vezes que o dado foi lançado.
gente apertar uma tecla. Aí aqui, galera, ó, eu dei uma olhadinha aqui, dei uma pausa no vídeo, só para ver se estava tudo certo, tá? Eu vou explicar certinho aqui, ó. Aqui, galera, a gente declarou um vetor de 10 posições, né? Porque ele queria um código que recebesse os números sorteados durante o lançamento de um dado. Aí, logicamente, como a gente vai percorrer e eu estou tentando passar um código legal aqui, sem gambiarra, né? A gente fez um vetor e, logicamente, como tem um for, eu preciso colocar um contador. Aí eu atribuí aqui aliás, eu declarei a variável gmédia d, média g, né? Que é o double por causa da média. A outra quantidade 6, o percentual e a soma. Aí a gente fez aqui, galera, ó. Enquanto conte igual a zero for igual a zero e conte for menor que 10 e conte mais, a gente vai pedir aqui, informe o número do dado lançado, a quantidade de números, né? Ele vai repetindo. Aí ele vai pegar essa quantidade de dados e vai colocar tudo aqui, porque eles estão se repetindo, ele vai contando. O vetor e o conte tá andando pareado os dois. Aí a hora que ele gravar todos os dados aqui, ele vai vir para cá, vai pegar a soma, vai somar e vai tentar fazer a média. Aqui ele somou todos os valores e fez a média. Aí aqui ele vai ver se vet dado for igual a 6, 6 é igual a 6, d quantidade 6 é igual a d quantidade 6 mais 1. Ou seja, ele vai incrementar aqui e vai te falar quantas vezes foi lançado. E aqui a d quantidade 6, que ele vai fazer a porcentagem e vai jogar dentro da percent aqui, ó, que é a porcentagem sobre quantas vezes foi lançado. Vamos lá? Vamos executar essa bagaça aqui, ó. Olha lá, ó. Sorteando dados. Informe o número do dado lançado. Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vou digitar o número 6 duas vezes. 3, 100. A média dos vetores é 32,8. O número 6 foi sorteado 3 vezes. Você vê aqui, ó, 1, 2, 3. E a quantidade de vezes que o número 6 for sorteado representa 0,3 sobre a quantidade de vezes que o dado foi lançado. O dado foi lançado 10 vezes e o 6 foi sorteado 3 vezes. Ou seja, 0,3% em cima de 10. É isso aí, galera. Espero poder ter ajudado aí. E eu vou reforçar de novo. Eu gravei essa aula porque eu me esforcei muito para fazer isso aqui. Tive muita dificuldade. E é isso aí. Fica como base de ensinamento aí para os novatos aí. Valeu, muito obrigado.